Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: o mistério revelado e uma oração fervorosa. Nós estamos no segundo tópico, a fervorosa oração de Paulo. Nós já vimos a introdução, o que Paulo quer falar na sua oração. Nós vimos o conteúdo da oração, quais os pedidos, qual a finalidade, o que Paulo queria com relação à igreja, com relação ao que Deus poderia fazer na vida da igreja. Agora nós vamos ver a conclusão da oração de Paulo, baseada em Efésios capítulo 3, 20 e 21. Então, como o apóstolo Paulo conclui a sua oração? Como que ele chegou na conclusão da sua oração? Baseado no capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Como Paulo ele conclui a sua oração? O apóstolo ele conclui reconhecendo duas coisas importantes na vida de todo ser humano. Tanto aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador e os que não creem. Por que eu estou falando na vida de todo homem? Todas as pessoas devem ter esse reconhecimento que Paulo teve na sua oração. Tanto os que creem em Cristo Jesus como aqueles que não creem. Apesar que muitas das vezes também, até os que creem em Cristo Jesus, paira sobre ele uma certa dúvida, incerteza ou medo mesmo de nada acontecer. Então, o apóstolo ele conclui reconhecendo essas duas coisas importantes na vida do ser humano, daqueles que creem e daqueles que não creem. O quê? Primeiro, a total dependência de Deus. Ele é poderoso para fazer. Então, tanto os que creem em Cristo Jesus devem reconhecer isso, que ele é totalmente dependente da vontade de Deus. Ou seja, ele é poderoso para fazer e ele é poderoso também para não fazer. Essa é o reconhecimento de toda a dependência de Deus. Saber que Deus ele fará sempre o melhor. E os que não creem também devem entender isso. Apesar de que não creem em Cristo Jesus, então fica difícil ele entender essa dependência de Deus. Mas um dia, quando Cristo voltar, ele vai chegar a esta conclusão, que ele deveria ser totalmente dependente de Deus e que Deus ele é poderoso para fazer. E a segunda coisa, Deus deve ser adorado por todas as gerações. Há um verso na palavra de Deus que quando Cristo voltar, todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Vai o adorá-lo por aquilo que ele é. Só que aos que creem, ele dará o reino dos céus e aos que não creem será julgado. Então, mas no final, todas as gerações vão ter que adorar a Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas vamos ver isso aqui, o que Paulo está dizendo a respeito dessas duas coisas. Que lições podemos aprender nesta conclusão? Primeiro, Deus é poderoso para fazer, ou seja, ele é a resposta para o quê? Ele é a resposta para tudo aquilo que pedimos. Ele é a resposta para fazer tudo aquilo que pedimos. Ele tem poder para fazer tudo o que você pede. Mas ele faz de acordo com a vontade dele. Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar desta forma. Ele ora pedindo o pão nosso de cada dia. Mas depois ele diz, seja feita a tua vontade. Então, nós temos que reconhecer que Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que pedimos,
mas conforme a vontade dele. E a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Segundo, Deus é poderoso para fazer e ele é a resposta para tudo aquilo que pensamos. Ou seja, ele é poderoso para fazer tudo aquilo que pensamos. Deus conhece o exterior do homem e ele conhece também o interior do homem. Então, ele conhece o que você está pensando. E nem sempre aquilo que você pede é aquilo que você está pensando. Às vezes você quer pedir algo, mas está lá no seu pensamento. E ao invés de pedir aquilo, você pede outra coisa. Mas Deus sabe aquilo que você está pensando. Um grande exemplo desta oração, do que Deus sabe o que nós estávamos pensando, é a oração de Ana. Ana queria ter um filho. E ela foi diante lá no templo. E ela ficou ali chorando diante do Senhor, sem lágrimas, sem nenhuma palavra, derramando suas lágrimas diante do Senhor. E Deus ouviu a oração dela. Por quê? Porque Deus conhecia o pensamento. Ela queria ser mãe. Então, Deus é poderoso para fazer. Ele é a resposta para tudo aquilo que pensamos. Terceiro, Deus é poderoso para fazer. Ele é a resposta para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então você vê, ele é poderoso para fazer tudo. Agora coloca aqui infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, nossas expectativas são pequenas demais quanto à ação de Deus. O texto fala de tudo. Agora ele fala fazer infinitamente mais do que pedimos. Ou seja, você pede algo, Deus fará o melhor. Ele fará infinitamente mais daquilo que você pediu ou daquilo que você está pensando. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer. Ele é soberano, ele é o Senhor, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, essa conclusão mostra a total soberania de Deus sobre nós e sobre todas as coisas. Ele está no controle da nossa vida e de tudo aquilo que está ao nosso redor. E tudo coopera para o bem daqueles que amam, buscam e esperam o agir do Senhor na sua vida e na sua história. Como que podemos entender a última frase no verso 20? Conforme o seu poder que opera em nós? Como que nós podemos entender esta frase? Paulo, ele quer dizer, ou ele indica, duas coisas que podemos pensar, refletir, meditar e colocar na nossa vida. A primeira coisa, devemos ter uma profunda intimidade com Deus. Ou seja, não é somente crer, é ter uma experiência, é viver verdadeiramente a palavra de Deus e para a glória de Deus. Todo o nosso falar, todo o nosso agir, todo o nosso pensamento deve manifestar a vontade de Deus, a glória de Deus. Isto é intimidade com Deus. É mostrar que Deus está realmente na nossa vida e na nossa história. É por isso que Paulo está dizendo, conforme o seu poder, conforme o seu amor, conforme a vida que nós temos com Deus e conforme o que Deus opera em nós. A segunda coisa que nós temos que pensar aqui é ter fé. Acreditar verdadeiramente que Ele é poderoso. Fé é o poder que move o cristão em sua vida diária. Fé é certeza, é convicção, é esperança que Deus fará o melhor. A fé é o combustível da nossa vida. Ou seja, pela fé nós agradamos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Paulo provavelmente está colocando essas duas coisas. Uma profunda intimidade com Deus e a manifestação da nossa fé. Acreditar verdadeiramente que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o quanto pedimos ou pensamos. E o segundo é a adoração. Ele encerra o verso 21 dando glórias a Deus.
E ele fala, glória a Deus em Cristo Jesus e na igreja. Cristo Jesus glorificou a Deus com a sua vida, se sacrificando por nós naquela cruz. E a igreja deve se sacrificar pregando, vivendo o evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus, dando toda a glória, toda a honra e todo o louvor a Cristo Jesus e a Deus. Então, o que é a verdadeira adoração? O apóstolo, ele encerra a sua oração desejando que Deus seja adorado na igreja e por todas as gerações para todos sempre. A verdadeira adoração é dar a Deus o que é de direito exclusivo para Ele. Somente Ele deve ser reconhecido digno de ser adorado por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele faz. Deus é o nosso Criador, o nosso resgatador, justificador, salvador, santificador. É nisso que Ele deve ser adorado. O que Ele faz é detalhe, mas o que Ele é e o que Ele já fez por nós, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. É por isso que em João capítulo 4, Jesus ele fala, Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, que adorem no Espírito Santo e em verdade, manifestando a glória de Deus na sua vida. E assim seja. Então, o que nós aprendemos com a conclusão da oração do apóstolo Paulo? Paulo ele conclui a sua oração mostrando que Deus ele é poderoso para fazer e que Deus deve ser adorado. Que lições podemos aprender nesta conclusão? Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa história e sobre todas as coisas que estão ao nosso redor. E tudo Ele faz infinitamente mais e melhor para a manifestação da sua glória e do louvor. E como nós podemos entender a última frase no verso, conforme o seu poder opera em nós, ou seja, Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos ter uma profunda intimidade com Ele e nós precisamos ter fé, que mostra para nós que Deus é poderoso para fazer o melhor na nossa vida. E a verdadeira adoração é adorar por aquilo que Ele é, Senhor e Salvador da nossa vida e da nossa história. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. E novamente eu venho pedir, suplicar, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, para que possamos colocar toda a nossa esperança, toda a nossa confiança no Teu agir e na Tua palavra. E crer que Cristo Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa família e da nossa história. Aplica esta palavra em cada coração, de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Entra com providência, restaure a fé, a esperança, o amor no Senhor, para a Tua glória e para o Teu louvor. Restaure os casamentos, abre as portas para os desempregados, cure todo aquele que está oprimido, deprimido, aflito, ou qualquer outra enfermidade física. Coloque a Tua mão de cura, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.